Oi, eu vou fofocar aqui pra vocês do caos que foi a minha formatura. Finalmente, o dia mais esperado de todas as turmas do nono ano tinha chegado. E era a famosa formatura pra ir pro ensino médio. Faltavam algumas horas pro evento começar e eu não aguentava mais de tanta ansiedade. Eu tava tão ansioso que eu comecei a ficar com coceira na cabeça. Minha mãe disse que era piolho. Mas, gente, eu era careca. Deu a hora e eu cheguei no salão onde seria a nossa formatura. As meninas que iam se formar com os vestidos lindos, gigantes. Os meninos com um terno, blazer. E eu lá, com a camisa polo do meu vô, porque eu não tinha nenhuma roupa chique pra esse tipo de evento. E aí, conforme o pessoal foi chegando, a gente foi sentando nos lugares. E rapidinho, o lugar encheu. Porque era muita gente do nono ano. E cada aluno levava a sua família. E acabou que eu e o meu grupinho da bagunça ficamos todo mundo separados. Porque a gente chegou em horário diferente. E quem ia chegando depois ia ficando cada vez mais pra trás. E aí, a formatura começou. Os professores e os coordenadores estavam numa falação lá no palco. Todo mundo prestando atenção, né? Aí, do nada, naquela multidão de pessoas sentadas, alguém gritou assim: era uma menininha do sexto ano barraqueira, que só tava lá porque a prima dela era da minha turma. E como podia convidar a família, ela tinha sido convidada. Só que o problema é que essa mini querida tava com raiva de uma das minhas amigas, por causa de umas briguinhas que tinham rolado uns dias antes. E naquele momento na formatura, ela levantou junto com a mãe dela da cadeira e tava apontando pra Giovana Furacão, a minha amiga, que era simplesmente a pessoa mais barraqueira da escola. E ela tava falando pra mãe dela que tinha sido a Giovana que tinha jogado slime no cabelo dela, só pra querer arrumar confusão. E aí a mãe da barraqueira do sexto ano começou a querer passar entre as cadeiras pra chegar até a Giovana. E enquanto ela tava indo, ela ia com o dedo apontado assim, ó, e falando assim, bem alto: então é você, né? A braba que jogou coisa no cabelo da minha filha. Ninguém se mete com ela não, tu tá me ouvindo, garota? E aí naquele momento parecia que a formatura tinha parado. Todo mundo começou a prestar atenção na gritaria. Quando a mãe da menininha do sexto ano finalmente chegou de frente pra Giovana Furacão, ela continuou falando, mas tinha alguma coisa errada. Porque a Giovana não mexeu um dedo e nem falou nada. Enquanto a mulher tava lá falando na frente dela, simplesmente uma mulher grande levantou do lado da Giovana Furacão e ficou encarando a mulher que tava falando. Quando a mulher acabou de falar, a grandona que tinha acabado de levantar falou assim: ô bonitona, acho melhor você falar comigo. Aí a mulher que tava gritando virou pra essa mulher gigante e falou assim: e quem é você, por acaso? E aí a mulher grandona falou assim: eu sou a mãe dela. Gente, eu quase pulei da cadeira. Era a mãe da Giovana Furacão. E ela continuou falando: e eu acho que eu tô te conhecendo. Nós estudamos juntas. Tu que não tá lembrando de mim. Eu era chamada de Terremoto. Na mesma hora, a mãe da menina do sexto ano arregalou o olhão, ficou com cara de assustada e falou assim: ah, lembro sim, no ensino médio, né? Eu só vim falar porque a sua filha fez um negócio com a minha e elas se desentenderam. Aí a mãe da Giovana Furacão falou assim: eu prestei bastante atenção no jeito que tu falou com a minha filha. Eu só não vou fazer nada porque eu tenho que respeitar essa formatura aqui. E o meu conselho pra você é que tu vá sentar agora no teu lugar e ficar de boca fechada até que eu não esteja mais no lugar. E aí a mulher pediu desculpa, abaixou a cabeça e foi sentar no lugar dela. E aí, não só os adolescentes, mas os adultos também levantaram e começaram a bater palma, gritar, falar: é isso aí, não se grita assim com uma criança. Parecia, gente, que tinha virado uma festa. A gente começou a conversar, um povo ali começou a discutir, falar mais alto, uma gritaria, uma bagunça. Aquilo ali tava uma maravilha. Até que, de repente, a gente escuta assim, ó: no microfone, lá no palco. Era a Dona Márcia, diretora. Em um segundo, todo mundo em silêncio. E aí, a Dona Márcia falou: a formatura vai continuar. Silêncio, por favor. E aí, a formatura realmente continuou. Vou fazer um resumão de tudo que rolou depois disso. Depois de algumas turmas, chegou a vez da minha turma. E aí, nós fomos pro palco e sentamos nas cadeiras que tinha lá. E aí, do outro lado do palco, tinha os professores e os coordenadores. E eles iam chamando um por um da minha turma pra pegar o diploma. Foi muito bom, gente. Uma sensação incrível. A Lívia, tadinha, quase caiu em cima da professora porque ela tropeçou. E tudo deu muito certo. Mas, a gente tava sentindo falta de um amigo nosso que não foi na formatura. Perguntamos pra um dos professores se ele sabia de alguma coisa. E eles falaram pra gente que o Gabriel, nosso amigo, tinha reprovado. E ele seria o único que continuaria lá na escola, porque o resto de nós seguiria caminhos diferentes em escolas diferentes. Mas antes do grupinho se separar de vez, nós combinamos de dar um passeio, um rolê nas férias. E foi um dos melhores da minha vida. Oi, barraco, briga, confusão e gritaria. Tudo isso quase ao mesmo tempo no último dia de aula. Se liga nessa fofoca. Estava eu no nono ano juntamente com os meus amigos no último dia de aula e também no último dia dentro daquela escola. Porque a gente ia se formar e sair dali direto para um colégio onde só tinha ensino médio. Mas antes disso, alguma coisa caótica tinha que acontecer, senão não era minha escola, né? Geralmente no último dia de aula, a galera fazia muita bagunça. Porque era o encerramento e os professores também não estavam ligando muito. E acabava que todo mundo fazia o que queria e era um dia só de zoação. Só que naquele ano em específico, o pessoal
Gabriel passou de todos os limites. Levaram caixinha de som e ficaram colocando música alta pela escola inteira. De 5 em 5 minutos, um ser abençoado ficava apertando o sinal da escola. O pessoal começou a se misturar nas turmas. Tinha gente do 8º no 9º, tinha gente do 9º no 7º, tinha gente do 7º no 6º, tinha gente do 6º do 8º. Tava uma bagunça. Uma das turmas que tava de aula vaga porque não tinha professor, tava fazendo muito barulho atrapalhando uma professora que tava entregando nota. E essa professora que tava em outra sala foi lá reclamar. E aí a professora discutiu com o aluno de lá, o aluno discutiu com a professora, o aluno da professora que tava dando as notas se intrometeu. Aí ficou, gente, uma turma contra a outra. Uma gritaria, uma discussão. Dava pra ouvir na escola inteira, porque eram pelo menos uns 60 alunos brigando. E pelo que eu fiquei sabendo, não ficaram só conversando não, tá? Teve fight. A dona Márcia, diretora geral, decidiu sair da sala dela pra botar ordem na escola. Aí foi ela com um apito daqueles de juiz de futebol, acompanhada com 5 inspetores, passando em todos os andares, assoprando aquela coisa, parecendo uma sirene. E funcionou, porque a galera ficou com medo e todo mundo, ó, em silêncio. Aí todas as turmas ouviram aquele esculacho de leve e aquele último dia aparente tinha se transformado em um dia normal. Tô eu com os meus amigos conversando normalmente na sala de aula, o sinal do intervalo toca e o pessoal da turma começou a sair pra ir pro refeitório. De repente, começa a entrar uma galera do 6º ano na nossa sala. E eles estavam ali por vingança, porque eu e os meus amigos estávamos há um tempinho tretando com a galera dessa turma do 6º ano. E da última vez que a gente tinha batido de frente, jogamos slime nessas crianças e então elas estavam nervosas com a gente. Mas a gente não fazia ideia do que eles estavam fazendo na nossa sala. E o pessoal que era da minha turma, todo mundo saiu. Sem brincadeira, devia ter uns 28 alunos do 6º ano ali dentro. Alguns deles seguraram a porta e o resto tava vindo na nossa direção. Uns com cara de bravo, outros fazendo assim, ó. E como eu e os meus amigos éramos apenas 7 pessoas, a gente ficou um pouquinho cagado de medo. Até que a Lívia, alerta do grupo, viu que a gente tava meio encurralado, que não tinha pra onde correr, e simplesmente teve a melhor reação possível. Gente, ela começou a surtar e ficou falando assim, ó. Eu tô começando a ficar nervosa, E simplesmente pegou uma mesa que tava na frente dela e arrastou assim pro lado, jogando no chão. E aí, eu observei que algumas daquelas crianças do 6º ano começaram a ficar meio com medo, né? Aí eu olhei pros meus amigos, eles olharam pra mim e a gente já sabia o que fazer. A Giovana Furacão, a mais barraqueira da escola, fez assim. Vocês estão querendo me botar medo? Então vamos ver. Vamos ver. Meu nome é Giovana Furacão. Com uma mão de um 15 e com a outra o resto, entendeu? O Thales, o escandaloso, fez assim. E aí? Hoje eu não tô bem não, hein? Me encostou, já sabe. Aí eu, o fofoqueiro, a Raíssa Pimentel sinistra e a Maria inteligente apocalíptica, ficamos atrás desses nossos amigos que estavam surtando, falando que era melhor eles ir embora, que a gente não conseguia segurar os nossos amigos, avisando que se mexesse com um ia mexer com todo mundo. E o Gabriel, o bobão do nosso grupo, começou a subir em cima das mesas, pular de uma pra outra, jogando material dos outros pro alto, mochila no chão, cadeira voando. E aquele povo todo do 6º ano ficou real com medo da gente. Quem não ficaria, não é mesmo? Desistiram da ideia de fazer sei lá o que eles queriam e começaram a sair da nossa sala. E acabou que sem encostar em ninguém, a gente tinha ganhado essa briga. Porém, a barraqueirinha do 6º ano tinha ficado ali. Aí ela olhou no fundo dos nossos olhos e falou assim: escuta aqui, eu tenho uma prima que é da sala de vocês e ela convidou a minha família pra ir na formatura. E nós somos um bando de loucos. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz um circo pegar fogo. Ou melhor, uma formatura. E ela saiu da sala. O que a gente tinha que esperar? A família dela realmente ia fazer alguma coisa? Pois é, ninguém sabia. Mas um dia eu conto pra vocês. Meu irmão não tem um pedaço do dedo. Pra quem não sabe, meu irmão não tem um pedaço desse dedo aqui da mão direita, esquerda, não sei, quem perdeu o dedo foi ele, não eu. Simplesmente, esse pedacinho aqui do dedo dele, tipo, isso tudo aqui do dedo dele foi arrancado. Isso tudo aconteceu quando o pobre tinha simplesmente 1 ano e meio. Irresponsabilidade da mãe dele. Mas a gente larga essa parte de responsabilidade pra lá, porque hoje em dia a situação é engraçada, principalmente quando você olha pro coitado do dedo do meu irmão e vê que o dedo dele é achatado e parece que ele tomou um murro, uma martelada com os dedos assim, porque é ridículo. Isso tudo ele vai consertar com o tempo. Foi erro médico, entendeu? Foi erro médico, porque não era pro dedo dele ter ficado feio assim. Ele teve que colocar enxerto? Teve, mas dava pra ter ficado bonito? Dava. Isso culpa é de quem? Do hospital, hospital público. É por isso que eu falo pra vocês, façam um plano de saúde. Mas tudo aconteceu da seguinte forma: estávamos todos na casa da minha avó. A gente tinha mania de almoçar todo final de semana na casa da minha avó, porque minha tia, ela mora em BH e ela vinha pra cá pra poder almoçar com a gente. Isso aí mudou depois de umas confusões de família. Inclusive esse é um dos motivos de ninguém tá conversando com a minha mãe. Ninguém conversa com a minha mãe mais. Ai, gente, é muito assunto no vídeo só. Enfim, nesse dia estávamos todos na casa da minha avó e meu irmão era pequenininho, minha tia tava grávida. Aí, minha mãe, sempre louca, antissocial da cabeça, sempre precisou de psiquiatra e psicólogo, não sei porque que ela nunca foi.
Ela sentou, todo mundo tava almoçando e minha mãe simplesmente foi pra calçada e sentou na calçada. E criança ama ficar com a mãe, por mais que ele era apaixonado na madrinha dele, que minha prima é madrinha dele, e era apaixonado até hoje comigo. A mãe é mãe, gente. Pra criança, mãe é mãe. Só não é mãe pra gente como eu. Ele foi atrás da minha mãe. Nisso que ele foi atrás da minha mãe, a Sonsongamonga, a tonta tapume, olhou pra trás e largou a criança parada lá no portão. Aí o sonso do meu irmão tava com o quê? Com o dedo no portão. Veio o vento e ó, arrancou um pedaço do dedo da criança. Só que até então ninguém sabia que era um pedaço do dedo da criança que tinha arrancado. Na hora que bateu, todo mundo pegou ele pra colher. Quando olha pra mão da criança, um monte de sangue e a criança se esgoelando. Eu falei, Jesus Cristo. Isso aí já comecei a desabar, já fui em lágrimas, minha tia começou a desabar, minha prima era a única sã da situação. Até minha avó, que não chora, tava desabando de chorar. Minha prima era a única que tava tipo assim, gente, calma, calma, vai dar tudo certo. Meu tio na época não, até hoje ele tem carro. Mas ele pegou meu irmão, correu com meu irmão pro São Judas, pra quem é aqui de Neves vai saber. Chegou lá no São Judas, o São Judas falou assim, a gente não pode fazer nada, vocês têm que levar lá pra Belo Horizonte. Meu tio correu com ele pra Belo Horizonte, se eu não me engano foi na Santa Casa, não lembro, não sei. Chegou lá na Santa Casa. Quando ele estava chegando na Santa Casa, minha tia olha pro chão. Eu não olho, eu não enxergo. Minha tia olha pro chão e fala, o que é aquilo ali? Célia! O que é aquilo ali, Célia? Quando foi ver, era um pedaço do dedo da criança. Minha mãe correu ligar pro meu tio. Pelo amor de Deus, busca um pedaço do dedo dessa criança. Tem um pedaço do dedo da criança aqui no chão. Aí, meu tio falou assim, olha, eu olhei aqui com o médico. Ele falou assim, que não adianta ir aí buscar, porque vocês não colocaram no gelo. Ou seja, o pedaço do dedo dele não servia de nada, jogamos fora. Eu acho que ninguém jogou fora, acho que a gente deixou lá no chão. O pedaço do dedo dele deve estar lá até hoje. Aí, fizeram um enxerto. A criança voltou pra casa desse jeito. A coisinha mais fofa, com a mão toda enfaixada. Isso porque ele perdeu um pedaço do dedo. Enfaixaram quase o braço da criança inteiro. Ai, gente. Hoje em dia ele nem lembra dessa situação, porque ele só tinha 1 ano e meio. Mas a gente sempre lembra, e eu sempre conto essa história de tristeza pra todo mundo, inclusive pra você. Vocês gostaram da história do meu irmão ter arrancado um pedaço do dedo dele quando ele tinha 1 ano e meio? Só que, gente, já contei aqui pra vocês que meu irmão era apocalíptico e ele continua sendo apocalíptico. E simplesmente com 2 anos, pouco tempo depois dele ter perdido um pedaço do dedo, ele queria ir de arrasta pra cima e quase explodiu a minha casa. Vou contar pra vocês como que foi. A gente tinha uma geladeira muito velha, que depois desse dia, essa geladeira que foi de arrasta pra cima e meu irmão foi quase junto com ela. Meu irmão é hiperativo, pra quem não sabe. Então tudo que eu conto aqui pra vocês acontece com crianças que não são hiperativas. Só que com meu irmão acontece 10 vezes pior. A gente estava na minha casa, todo mundo muito bem. Eu sempre olhei meu irmão, já falei pra vocês aqui, desde pequenininho, eu sempre olhei meu irmão. E nesse dia eu estava olhando meu irmão, só que eu olhava meu irmão e eu era depressiva. Além de olhar uma criança, eu era depressiva. Só que eu era depressiva, sabia que era depressiva, fazia acompanhamento com psicólogo e psiquiatra, mas eu não tomava meus remédios controlados. Ou seja, eu dormia o dia inteiro. Dormi e eu simplesmente acordei com a casa quase em chama. Enfim, o que a criança fez? Se eu contar pra vocês, ninguém acredita. Ele abriu a geladeira, ele se enfiou dentro da geladeira, ele fechou a porta da geladeira e ele puxou, a geladeira era antiga, a lâmpada da geladeira. E quando ele puxou, ele não puxou a lâmpada da geladeira enroscando, ele pegou a lâmpada da geladeira e puxou. Uma criança de 2 anos teve força pra arrancar a lâmpada de uma geladeira. Só que quando ele puxou a lâmpada da geladeira, a geladeira explodiu. O motor da geladeira fez pu. A tomada fez pu. Aí você pensa que acabou, os outros fios da casa também fez pu. E o relógio de luz, pu. Eu acordei com a casa, tipo, o relógio lá em cima pegando fogo, a casa inteira sem luz e o motor da geladeira saindo faísca e um fedor desgramado de queimado. Meu irmão tava dentro da geladeira exatamente com os dedos tudo rasgado e a lâmpada na mão, olhando pra minha cara, tipo, meu Deus. O que mais me impressiona foi que a criança não chorou. Isso foi o que me impressionou. Eu sozinha em casa, minha mãe trabalhando, eu tive que ligar pra minha mãe saiu de serviço correndo e foi lá olhar o que é. Meu irmão simplesmente tinha explodido o motor da geladeira e explodido o relógio de luz. Agora, como que a criança fez isso? Ninguém sabe.